A cada 26 horas, um homossexual morre de forma violenta no país. As ocorrências de homofobia não se encerram e o projeto de criminalização ainda não saiu do papel. Confira na reportagem de Eduardo Júnior. Cenas de homofobia vêm ocorrendo em grande quantidade. Só em Minas Gerais, 67 homossexuais foram assassinados em 2013. E a cada ano, vários outros casos acontecem, mas não são denunciados ou registrados. Homofobia a gente pode definir como uma aversão ou um ódio relacionado a pessoas que mantêm um comportamento sexual distinto do que a maioria da população heterossexual apresenta. O estilista Júnior sabe bem disso, pois já foi vítima em mais de uma ocasião. A gente estava no Rio, em férias, e a gente saiu à noite, mais ou menos 1h da madrugada. E um casal, um grupinho de pit boys, assim, num carro, diminuiu e colocaram um cachorro, um pitbull, para fora do carro e continuaram em marcha lenta e mandaram o cachorro pegar. Xingamentos na rua, teve um episódio que eu levei um tapa na cabeça do nada, um rapaz veio andando, eu estava conversando com uma amiga, ele me deu um tapa, saiu falando coisas de baixo calão, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei desnorteado, sem entender. A esperança para mudar esse panorama de agressões de motivação homofóbica estava no projeto de lei 122, que após tramitar por 12 anos no Congresso, acabou apensado ao projeto do novo Código Penal. O assunto não tem previsão para voltar a ser discutido, mas ainda divide opiniões. Eu, por princípio, eu não acredito na ideia de que a criminalização de determinadas condutas por si só seja o mecanismo mais eficaz para combater essa criminalidade, principalmente para diminuir esse tipo de criminalidade. O nosso sistema legal já contém tipos penais mais do que suficientes para reprimirem essas condutas praticadas e tidas como criminosas. O homicídio, a lesão corporal. Muitas vezes o embasamento que eles têm para falar que são contra a criminalização da homofobia, lá no Senado, aquele debate que a gente já viu, conhece, o que acontece? Eles falam que não se pode dar uma preferência para o homossexual, tendo em vista que nós temos vários segmentos que também têm aí a sua especificidade, que são os idosos, os que têm sofrimento mental, sofrimento físico, limitações físicas. E a gente tem que considerar que muitas vezes nós não vemos, por exemplo, um surdo ser morto simplesmente porque ele é surdo. A gente não vê uma pessoa que sofre da síndrome de Down ser morta simplesmente porque ele é portador da síndrome de Down. Então a gente vai perceber que muitos homossexuais são mortos e agredidos simplesmente porque eles são homossexuais. De acordo com uma pesquisa do IBGE, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 486 possuem políticas ou ações de combate à violência contra homossexuais. Júnior acha necessário que sejam criadas medidas mais firmes contra a homofobia, mas deseja algo ainda maior. O que a gente queria mesmo era que não houvesse a necessidade de uma criminalização de nada, porque a gente é simplesmente uma parcela da sociedade que se relaciona com pessoas do mesmo sexo, ponto. Mas que trabalhamos, pagamos impostos e tudo mais, assim como qualquer outro cidadão. Como todo bom debate, os argumentos são os mais variados. A história tem nos demonstrado que a criminalização de determinada conduta ou o agravamento da pena de determinada conduta por si só não é um instrumento eficaz para combater a criminalidade e diminuir a criminalidade. Eu vou citar um exemplo, que é a lei dos crimes hediondos. Essa lei entrou em vigor, tornou mais severa a pena de determinados crimes, como o homicídio, o tráfico de drogas. E o que a gente percebe? Essa criminalidade não diminuiu. É claro que a gente sabe que a lei do racismo não erradicou o racismo da sociedade, como a lei da homofobia também não vai erradicar a homofobia da sociedade. Mas a gente vai perceber o quê? Que existe algo que vai prevenir, para que se evite esse tipo de ação. Então a gente vai perceber que é necessário por isso. Então hoje a Lei Maria da Penha impede que um homem vá lá e agrida uma mulher? Não, não impede. Mas ela traz o agravante que muitas vezes vai fazer com que aquele elemento repense na atitude que ele teve e aquele que talvez pretenda fazê-lo vá repensar.
Mundo afora, são vários os países que baniram toda e qualquer discriminação LGBT. Já no Brasil, a única certeza sobre o assunto é que o debate deve continuar. Afinal, há interessados em trocar as cenas de violência por imagens mais alegres e dias de tranquilidade. Considerando, Dr. Valdir, que a homofobia ainda não é crime no Brasil, né, que proteções existem hoje, né, para casos, né, de discriminação sexual em nosso país? Eu quero fazer uma referência aqui a respeito do que disse o estilista e também o advogado. De fato, não se pode ter a ilusão de que simplesmente tipificar um determinado ato ou fato com uma característica diferente, portanto, um crime especial ou comum, certamente que não vai resolver a questão. A questão é de segurança pública. E como disse o estilista, o que ele está querendo é o direito a exercer a cidadania dele com, inclusive, respeito à sua opção. Nesse caso, em razão das divergências, se mereceria uma legislação especial ou se deveria ser inserido no Código Penal, penso que é uma discussão de somenos importância. Importante é que qualquer dano físico ou moral, existe amparo na legislação penal. É o crime de lesões corporais, de homicídio tentado, é o dano moral, que hoje, inclusive, a Justiça tem condenado muito, seja o dano civil na Justiça do Trabalho, e com certeza, quando se mexe no bolso, há, de alguma forma, uma preocupação em não reincidir na prática. Sem contar que no ambiente público, da administração, ou mesmo em se tratando da iniciativa privada, também a consequência de uma condenação traz sérios riscos para as relações comerciais daquele ambiente.